Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar outra série maravilhosa. Terminamos nossa série da Humanidade de Cristo. Foram 10 capítulos maravilhosos, uma série poderosa. Se você não assistiu, assista. Olhe na nossa playlist ali sobre a humanidade de Cristo. E hoje nós vamos começar uma série poderosa, uma série profética, o livro de Daniel. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. E se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Vamos usar essas redes sociais, irmãos, para pregar o Evangelho, para pregar a mensagem poderosa do nosso Deus. Hoje nós vamos fazer a introdução, o capítulo 1, que traz uma introdução desse livro poderoso. Tem um texto da Serva do Senhor que ela fala como é importante esse tema, o livro de Daniel. Diz assim, ó. Cristo Triunfante, página 334. Diz assim: leia o livro de Daniel, relembre ponto por ponto a história dos ali representados. Contemple estadistas, concílios, exércitos poderosos e veja como Deus atuou para bater o orgulho e lançar ao pó a glória humana. Então, queridos, nesse livro Cristo Triunfante, página 334, diz para nós que Deus está no comando. Deus é o Todo-Poderoso. Não há rei que ele colocou e que ele não tire. Tudo conforme a sua vontade. Isso é uma benção para nós, irmãos. É uma benção para a gente colocar todo o nosso anseio, todas as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Deus vê tudo e Ele é o Todo-Poderoso. Não há exército no mundo que pode conter o Senhor. Nós vamos ver no livro de Daniel, ao transcorrer esse livro, que Deus é poderoso, que tudo está nas suas mãos. Outro texto maravilhoso, Mensagem Colhida, volume 2, página 105, diz assim, ó, o livro de Daniel está agora aberto, e a revelação feita por Cristo a João vi a todos os habitantes da terra. Pelo acréscimo de conhecimento deve ser preparado um povo para subsistir nos derradeiros dias. Então, queridos, o livro de Daniel hoje está aberto na revelação do Apocalipse que Deus deu a João. Então, nós vamos ver que os dois livros são casados, os dois livros são juntos e nós vamos estudar Daniel, vamos para o Apocalipse, do Apocalipse vem para Daniel, são juntos. E diz aqui, queridos, que também o livro de Daniel nos ajuda a estar em pé nessas batalhas invisíveis que está acontecendo nesse momento, que vai intensificar a cada dia. Creio que você vai se deleitar no estudo desse livro. Nós vamos ver depois Daniel capítulo 3, porque os amigos de Daniel ficaram firmes no Senhor, que tem uma revelação para nós nos últimos dias. A imagem da besta vai ser levantada novamente e o povo de Deus é um símbolo daqueles 3 rapazes que ficaram em pé, não adoraram a imagem da besta. Louvado seja Deus. Por que estudar o livro de Daniel, queridos? Por quê? O livro de Daniel nos ajuda a compreender os tempos nos quais vivemos. Identifica onde estamos no desenrolar da história. Mostra que estamos perto do fim. Olha que interessante, irmãos. Então, o livro de Daniel, o primeiro ponto é que ele nos mostra o desenrolar da história e mostra nós que estamos no tempo do fim. Estamos ali na unha, nos dedos da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel. Outro ponto, ó, o livro de Daniel nos mostra qual tipo de caráter que Deus requer daqueles que vão subsistir nos últimos dias. Então, queridos, o segundo ponto, o livro de Daniel nos mostra como subsistir nos últimos dias, que caráter a última geração precisa ter para ficar em pé naquele grande dia. O livro de Daniel pode ser dividido em 2 grupos, queridos. O grupo histórico profético e profético histórico. O histórico profético é o que aconteceu com Daniel. Isso aconteceu mesmo. Profético histórico é que Deus revelou para Daniel o que vai acontecer nos últimos dias. Como é que a gente pode dividir esses capítulos? O capítulo 1, o capítulo 3, o capítulo 4, 5 e 6 são históricos proféticos, que vai falar da vida de Daniel, mas tem uma aplicação para o povo nos últimos dias. Daniel foi um símbolo dos 144 mil. E os capítulos proféticos históricos, que
são o capítulo 2, 7, o capítulo 8, 9, o 10 até o 12, que são proféticos históricos. Então nós vamos estudar esses capítulos, queridos, colocando para nós na última geração. Não vai só ficar na história que aconteceu com Daniel. O que se aplica a nós, o povo da última geração. Cada capítulo histórico mostra qual será a experiência do povo remanescente nos últimos dias. O caráter que o povo de Deus terá que desenvolver está revelado no livro de Daniel. Daniel é um tipo dos 144 mil. Cada capítulo profético ajudará o povo de Deus a confiar em suas promessas, porque ele fala, se cumpre, ajuda a estabelecer os marcos. Olha que interessante, queridos. Aquilo que Deus falou é isso mesmo que ele quis dizer. Aquilo que ele falou vai se cumprir. A palavra de Deus é poderosa e eu e você estamos com essa palavra em nossas mãos. Essa palavra tem poder. Se a gente viver de toda palavra que procede da boca do Senhor, certamente, queridos, nós vamos vencer. Mas temos que ter comunhão com Deus, assim como Daniel e seus 3 amigos, que buscaram a Deus em oração e ficaram firmes aos seus princípios, como uma rocha. Louvado seja o Senhor, que essa seja a sua experiência, que essa seja a nossa experiência, em nome de Jesus. Por que Deus revela o futuro através dos símbolos? Por que Deus revela, queridos, o futuro através dos símbolos? Mateus 13, verso 9 diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas pera lá, as pessoas não estavam ouvindo a palavra de Deus? Jesus não estava falando, as pessoas não estavam ouvindo? Por que Jesus fala isso? Então tem um significado interessante, espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que ouvidos? Ouvidos espirituais. Não é só um ouvido carnal, orelha. Ouvidos espirituais, porque as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus. As pessoas, os fariseus, a liderança da igreja na época que Jesus vivia, estavam ouvindo a palavra de Deus, mas não tinham ouvidos espirituais. As pessoas precisam ter ouvidos espirituais. Entendimento. Só os verdadeiros e sinceros irão entender. 2. Deus quer proteger a verdade dos inimigos da sua causa. Então, por que Deus não revelou diretamente sem símbolos? Porque, queridos, se a Bíblia foi perseguida na Idade Média, muitos anos, até hoje, imagina se Deus tivesse revelado diretamente. A besta é tal igreja, Babilônia é tal igreja, o anticristo é fulano. Aí, queridos, a Bíblia já teria sido destruída totalmente, já estaria sido extinguida da face da terra. Por isso que Deus revela através dos símbolos, mas aqueles que têm ouvidos espirituais, entendimento, que buscam o Senhor através do Espírito Santo, irão reconhecer os símbolos e Deus vai nos revelar a verdade. Terceiro ponto, para ajudar o povo de Deus a se identificar com a sua mensagem. Então, o povo de Deus identifica com a mensagem do Senhor, principalmente os adventistas do 7º dia, que Deus revelou as 3 mensagens angélicas, o que devemos pregar, a última mensagem de advertência ao mundo. Deus revelou para o seu povo a última geração. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 e capítulo 3, verso 15 tem um princípio. Olha só, queridos, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do céu. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Queridos, não há nada de novo debaixo do céu. O ser humano é o mesmo, desde Adão até os últimos dias. Só muda os personagens, assim como a igreja passou no deserto. O povo não entrou em Canaã terrestre. Teve falta de fé, falta de coragem, falta de apego ao Senhor, apego à sua palavra. Assim, muitos não entrarão na Canaã celestial porque tem falta de fé, não confia no Senhor, não confia na sua palavra. Então, tudo que aconteceu no passado acontecerá no futuro. Também poucos, como Josué e Caleb, tiveram coragem, ânimo e vigor. Entraram na Canaã terrestre
e o povo, que vai ser pouco, a minoria, vai entrar na Canaã celestial. Então, não há nada de novo debaixo do céu. A história se repete porque a natureza humana não muda. A natureza humana só muda o personagem, não muda a natureza humana. Estudamos a história para aprender com os erros do passado e como aprender a evitá-los. Então a palavra de Deus, queridos, é deixada para nós. Muitos pegam assim a história de Davi. Davi cometeu tanta coisa terrível ali e Deus falou que era conforme o coração. Quando ele estava pecando, ele não era conforme o coração de Deus. Quando ele se arrependeu, voltou a ser. E por que Deus revelou, deixou escrito essas barbárias que Davi, um exemplo, né? E outros homens de Deus, fez? Homens que mentiram, homens que caíram em fornicação, adultério, enganou, assassinou. E mesmo assim, são homens que estão salvos. Porque Deus nos mostra, queridos, os erros deles para que a gente não possa cometer. Nós temos luz acumulada da última geração. Se a gente cometer os mesmos erros, Deus já iluminou, nos mostrou a verdade. Queridos, que terrível nós somos. A serva do Senhor fala assim, que muitos olham para o povo no deserto e dizem assim, nossa, como o povo pode ser tão incrédulo? Viu Deus poderoso, abriu o mar vermelho, viu cair alimento do céu, água sair da rocha, teve incredulidade. A morte diz assim que nós somos piores que Israel, porque temos a história do Antigo Testamento, o Novo Testamento, e hoje nós, Adventista Sétimo Dia, temos o espírito de profecia, irmãos. Então não há desculpa para nós, devemos evitar os erros deles e buscar ter o caráter de Cristo, viver a vida dos profetas, dos homens de Deus, a verdade que eles colocaram em prática na vida deles, nós devemos colocar também, mas nós temos luz acumulada nesses últimos dias. Deus é bom, irmãos. Confie no Senhor. Mateus 24, verso 37, tem um princípio para nós. Olha que texto maravilhoso. Mateus 24, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como Eclesiastes falou para nós, não há nada de novo debaixo do céu, Jesus concorda com esse princípio. Jesus enfatizou esse princípio. Assim como foi no dia de Noé, assim será nos últimos dias. Comiam e bebiam e se davam em casamento. Ninguém estava nem aí para Deus. Dizia que era cristão, ia para a igreja, mas as pessoas não colocavam em prática a verdade que o Senhor mostrou. No livro de Daniel temos a igreja de Deus, Jerusalém sendo invadida por Babilônia, jovens sendo colocados diante de provas severas. Olha que interessante. Então no livro de Daniel nos revela, queridos, Israel, Jerusalém, a igreja de Deus, o povo de Deus. Faz uma aplicação para nós nos últimos dias. Nós não devemos ficar só com a letra, mas trazer a espiritualidade do texto. O que Deus quer dizer para nós. O que Deus está falando para a última geração. Tipo de interpretação profética. Tem 3 grandes tipos. Tem mais interpretações proféticas, né? Linhas de interpretações proféticas, mas 3 grandes se destacam, que é o preterismo. O que é o preterismo? O preterismo, queridos, os preteristas acham que tudo que Daniel falou já aconteceu no passado. Então, o preterismo acredita que tudo que Deus revelou através de Daniel, isso já aconteceu no passado, com algumas aplicações nos últimos dias. Então, essa é a linha de preterismo. Quem entra mais os evangélicos, os católicos, a grande maioria, né, os evangélicos, coloca as profecias como já aconteceu. E o futurismo? O futurismo é aqueles que jogam Daniel lá para o futuro. Não, isso aí ainda vai acontecer. É claro que eles têm algumas coisinhas aconteceram já, estão acontecendo, mas a grande maioria jogam tudo para o futuro. Tem até uns que falam assim, não, mas é dupla aplicação, vai acontecer tudo nos últimos dias. Esse é o futurismo. E que, infelizmente, nesses últimos dias está entrando dentro da nossa igreja Adventista Sétimo Dia. Essa ideia do futurismo. E as pessoas gostam, né? Porque traz assim, uma emoção, é picante, né? É apimentado colocar que vai 3 anos e meio de decreto dominical, que Jesus
vai voltar em tal data, pega as datas e coloca tudo por últimos dias, 1260 anos, que foi 538 a 1798, eles colocam tudo por futuro. Não, aconteceu também, mas vai acontecer no futuro. Aí colocam 1260 dias, terrível, irmãos. Isso é o futurismo. E é picante, né? As pessoas gostam de seguir essa ideia, porque é picante, traz uma emoção, o ser humano gosta daquela ação, né? São muito viciados em filme de ação, esses filmes badalados aí. Então as pessoas saem desses locais, saem do mundão, mas o mundo não sai deles. Ainda gostam do picante, do chiles espirituais. E o historicismo. O historicismo que eles andam, essa linha de interpretação, eles andam conforme a história. Eu lembro de uma frase que alguém falou, algum livro que eu li, sobre que os pioneiros andavam com a Bíblia embaixo do braço e no outro braço um livro de história. Eles andavam sempre ali com a mensagem profética junto com a história. Essa é a interpretação historicista que os nossos pioneiros e a nossa igreja adventista adotou, linha de interpretação. Olha só, queridos, Daniel 1 pode ser dividido em 4 partes. O capítulo 1 de Daniel é dividido em 4 partes. Primeiro, o cerco de Jerusalém. Segundo, a educação de Babilônia. Prova dos 10 dias. E Daniel, os 3 amigos, 10 vezes mais sábios. Então, pode ser dividido em 4 partes. Vamos lá, vamos entrar em Daniel agora, capítulo 1, depois dessa pequena introdução para dizer que esse livro de Daniel é muito importante para nós. Devemos estudar, debruçar sobre ele, estudar mais e mais, buscar no Senhor o Espírito Santo para que Deus possa nos dar entendimento. Daniel capítulo 1, vamos lá. Abra sua Bíblia aí, se você tiver com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Daniel capítulo 1, o verso 1 e o 2. Diz assim, no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2 diz assim, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles o levou para a terra. Olha que interessante, irmãos. Então a ênfase que eu quero enfatizar aqui é que entregou Jerusalém, o povo de Deus, nas mãos de Nabucodonosor. Por quê? Essa é a pergunta. O povo de Deus, Israel, antigo, por que Deus permitiu que os homens do exército de Babilônia entrassem em Jerusalém, Terra Santa, e ainda levasse muitos do povo de Deus, levou muitos do povo de Deus, e ainda levou os utensílios da casa do Senhor, que era sagrado. Por que Deus permitiu isso, irmãos? Então nós vamos ver por que Deus permitiu que isso acontecesse. E a pergunta é, o que Israel devia ser para o mundo? Se Babilônia invadiu, deixou de ser isso para o mundo? Vamos entender. Isaías 49, verso 6. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para luz aos gentios, para seres minha salvação, até a extremidade da terra. Então Israel foi dado como luz para as nações, para levar as mensagens aos gentios, ou seja, para todos os habitantes da terra. Então Israel foi colocado como luzeiro, sal da terra e luz do mundo. E Deus nos chama para ser assim, irmãos. Se a gente não ser luz para o mundo e sal da terra, irmãos, nós vamos falhar com o propósito que Deus colocou para nós como um povo de Deus da última geração. Olha só, há uma máxima no hebraico que diz que Jerusalém foi destruída porque a educação de seus filhos foi negligenciada. Isso está no Haskell, né? Que escreveu a história de Daniel, o profeta, página 24. Olha que interessante, irmãos. Por que Israel não foi luz ao mundo? Por que Nabucodonosor e seu exército invadiu Jerusalém? Porque os pais, o povo, deixou de educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque o povo de Deus não ensinou seus filhos na verdadeira educação. Porque aquele texto ensinará a criança sentada, ao acordar, ao dormir, ao andar.
Então o povo de Israel falhou. Será que nós não estamos falhando também, irmãos? Ensinando falsa educação para nossos filhos? A base da verdadeira educação, queridos, está na palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor não estiver em primeiro lugar na sua família, você está com uma falsa educação. Tudo contém aqui a verdade para o ser humano ter o caráter conforme a Cristo Jesus está na sua palavra. Queridos, 100 anos antes de Babilônia invadir Jerusalém, eles foram visitados. E o que eles viram lá? Abre sua Bíblia em Isaías 38, verso 1 a 9. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço que te lembra agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti, essa cidade, a defenderei, essa cidade. E isso te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Olha, irmão, que história maravilhosa. Então o rei Ezequias ficou doente, Isaías falou: ó, ajeita a sua casa, ajeita, coloca tudo certinho que você vai morrer. E Ezequias chorou: Senhor, eu tenho sido perfeito na tua obra, tenho feito o que era reto, tem misericórdia de mim. E o profeta voltou lá: Ezequias, você não vai morrer. Isaías 39, de 1 a 7, diz assim, ó: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas a um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles. Ele mostrou a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Ele disse: Ezequias, de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? Ele disse: Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixaste de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até os dias de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até seus filhos que procederam de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, que dissesse. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Olha, queridos, que coisa maravilhosa! Ezequias ficou doente, uma doença de morte. E o sol retrocedeu e os babilônicos ficaram sabendo da cura e o sol que recuou. Eles estudavam esses temas. E eles ficaram grandemente impressionados e foram a Ezequias, foram ao povo de Deus e trouxeram presentes. E o que Ezequias fez? Mostrou tudo. Mostrou o reino, mostrou os tesouros, as riquezas que ele adquiriu e que seus pais trouxeram para o povo de Deus, para Israel. E aí o profeta Isaías perguntou: de onde que esses homens vieram? E o que você falou para eles? Irmãos, era para Ezequias
falar da cura. Como Deus Todo-Poderoso, o que fez com ele. Que o Deus verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso que mora no céu. Que o curou, mas ele não glorificou o Senhor. E Isaías deu a sentença, porque você não glorificou o Senhor. Tudo que você e seus pais juntaram de tesouro vai ser levado por Babilônia. E teus filhos, os teus descendentes reais, vai ser levado como eunuco para a Babilônia. Que coisa, irmãos! Uma aplicação para nós. Irmãos, sempre quando alguém vem até a nossa casa, ou alguém vem perguntar da nossa vida, não devemos mostrar o carro que a gente conseguiu, a casa linda e maravilhosa que nós temos, os nossos tesouros terrestres. Devemos falar para as pessoas o que Deus tem feito por nós. Então essa é uma lição para nós, irmãos. Devemos glorificar a Deus mostrando que tudo que nós temos, tudo que somos, é o Senhor que nos deu e a Ele pertence. Então, queridos, com essa profecia de Isaías, 100 anos antes de acontecer, muitas mães começaram a estudar essa profecia e começaram a ensinar seus filhos para ser leais onde quer que Deus permitisse que eles fossem, para a Babilônia. Mas muitas mães assim negligenciaram. Mães, vocês estão negligenciando ensinar seus filhos para aquele grande dia? Para quando a imagem da besta vai ser erguida? Para que eles fiquem em pé? Ou você está ensinando eles a ser bons cidadãos aqui na terra? Será que seus filhos e a sua família são mundanos educados? O que é um mundano educado? É uma pessoa que vive desfrutando do mundo, mas são pessoas educadas, sabe falar bem, sabe se portar bem, tem educação universitária que pode eles passar em qualquer concurso público, eles podem se manter financeiramente, é um mundano educado. Queridos, você está ensinando a palavra do Senhor ou está colocando seus filhos em universidade para eles terem assim uma vida folgada, gostosa aqui na terra? Pense, você está ensinando a verdadeira educação ou a educação jesuíta e papal? Pensa, algumas mães, poucas mães aqui em Israel souberam dessa profecia e ensinou seus filhos. Então vamos ver essa história. Segundo Crônicas, capítulo 33, de 1 a 2. Diz assim na minha Bíblia: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então Manassés foi um rei mau, terrível. Não andou nos caminhos dos fiéis, andou nos caminhos dos reis maus. Eita, irmão, tinha 12 anos quando começou a reinar. Presta atenção, viu? Nessa frase, 12 anos, que não é desculpa. Segundo Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 50 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Esfizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então Manassés foi um rei mau. E aqui é interessante que acrescenta o nome da mãe. Por quê? A sua mãe não educou Manassés nos caminhos do Senhor. Queridos, que coisa terrível. E aos 12 anos ele começou a reinar. Se a mãe tivesse ensinado, a mãe tivesse ali como conselheira espiritual, aos 12 anos ele poderia ser um rei maravilhoso. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 42, depois 51 a 53. Vamos em Lucas. Na minha Bíblia diz assim, ó: e tendo ele 12 anos, subir a Jerusalém, segundo o costume dos dias da festa. E o verso 51 até o 52, e desceu com ele, e foi para Nazaré, que era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e graça para com Deus e os homens. Então, querido, Jesus, quando tinha 12 anos, já estava estabelecido no caminho do Senhor. Era sujeito à sua mãe e ele crescia em sabedoria e graça perante Deus e os homens. E alguém pode pensar assim, mas Jesus nasceu com todo conhecimento na mente. Não.
Maria, a sua mãe, ensinou Jesus no caminho do Senhor. Ensinou e admoestrou na palavra de Deus. Jesus era como um homem comum, uma criança comum, como um de nós. Quem olhava para ele não via algo assim extraordinário fisicamente. Jesus tinha um cérebro de uma criança de 12 anos, Jesus tinha um corpo de uma criança de 12 anos, tá? E ele crescia em estatura e graça perante Deus e os homens, e era sujeito aos seus pais. Seus pais ensinaram ele no caminho do Senhor, no trabalho manual, na carpintaria e na palavra de Deus, que é a verdadeira educação. Trabalho manual e estudo da palavra de Deus. Oração, buscar o Senhor em comunhão com Ele. Então Manassés também poderia ter sido um homem bom se a sua mãe tivesse ensinado nos caminhos do Senhor. Abre sua Bíblia em Jeremias capítulo 25. 25, 11 a 13. Diz assim: E toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão o rei de Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando-a sua iniquidade, da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas essas nações. Então, queridos, Jeremias profetizou que o povo iria ser castigado, ia ficar em Babilônia 70 anos. Por quê? Não fizeram o que era reto perante o Senhor, adorou outros deuses, não glorificou o Senhor, não foi luz do mundo e sal da terra. Abre sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34, 27 a 28. Na minha Bíblia diz assim: Porquanto o teu coração se eterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras, contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei os teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que ele trazer sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com essa resposta ao rei. Então, queridos, pelas reformas que Josias efetuou, ele não veria esse mal. Então, Josias não veria esse mal, porque ele fez o que era reto. Então, Deus falou, você vai dormir com seus pais, você não vai ver esse mal, porque Josias foi um rei bom. A mãe de Josias ensinou ele nos caminhos do Senhor. Então, queridos, podemos sim, nesse mundo terrível, nesse mundo que nos rodeia, ensinar nossos filhos no caminho do Senhor e ser uma pessoa boa, uma pessoa não só educada, mas uma pessoa ligada com a palavra de Deus. A palavra de Deus traz a verdadeira educação, polidez, mansidão, os frutos do Espírito. Pode acontecer na minha vida e na sua. Esse fruto maravilhoso é o fruto do caráter de Cristo. Se nós contemplamos a palavra de Deus e no meio da natureza buscar o Senhor, podemos sim, os filhos ensinados nos caminhos do Senhor, tendo trabalho manuais, trabalhando na verdadeira educação. Podemos, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia em Jeremias capítulo 38. Capítulo 38, versos 17 e a 20. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não se queimará fogo, e viverá tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que eles me entreguem na mão deles, e escarnecerão de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu falo. Então Zedequias, queridos, o terceiro filho de Josias, teve a oportunidade de salvar Jerusalém.
mas foi um homem covarde. Ai, mas vão escarnecer de mim, vão me entregar. Deus, através de Jeremias, falou, ó, se entregue nas mãos dos príncipes de Babilônia, se entregue que Jerusalém não vai ser destruída. Queridos, por causa de uma atitude de um homem, Jerusalém foi queimada, o templo foi destruído e os utensílios da casa do Senhor foi levado. Por quê? No verso 30, que a gente leu aqui, ó, ele disse Jeremias, não te entregarão, ouve, peço-te a voz do Senhor conforme a qual eu te falo. Então, queridos, Zedequias não ouviu a voz de Deus através de seu profeta. Queridos, o que vai acontecer conosco porque a gente não ouve o Espírito de Profecia na pessoa de Ellen Goldwhite? Irmãos, nós como igreja, infelizmente, estamos deixando de lado a voz do Senhor através da profetisa Ellen Goldwhite. Irmãos, muitos embustes estão entrando no nosso meio, na nossa igreja, porque nós não ouvimos a voz do Senhor através da sua palavra, Bíblia e o Espírito de Profecia. Assim como aconteceu com Zedequias, muito de nós, que está com medo de perder prestígio, poder, vamos ser levados para a Babilônia e vamos ser destruídos. Queridos, em nome de Jesus, vamos estudar Bíblia e o Espírito de Profecia, para que possamos confiar na palavra de Deus. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus, será que haverá fé na terra? Que fé é essa? Na palavra de Deus. E nós, adventistas do sétimo dia, confiar nos profetas, Bíblia e o Espírito de Profecia, irmãos. Confiar, colocar em prática, não importa a consequência. Vou colocar em prática na minha vida o que Deus me revelou. Essa deve ser a performance do povo da última geração. Essa deve ser a intenção, o vigor da última geração, colocar em prática tudo que Deus tem nos revelado, para que naquele grande dia a gente esteja em pé na presença do Senhor. Mas graças a Deus, as poucas mães piedosas que prepararam seus filhos, que em Babilônia tiveram jovens que iluminaram a corte pagã. Mas, irmãos, de todas essas pessoas que nós vimos, pessoas boas que confiaram na palavra de Deus, mães que ensinaram seus filhos nos caminhos do Senhor e outras que não ensinaram, louvado seja Deus, teve luzeiros ali dentro de Babilônia, porque mães piedosas ensinaram seus filhos nos caminhos do Senhor, como a mãe de Daniel e seus 3 amigos. Ensinaram seus filhos a ficarem firmes no Senhor, firme aquilo que é reto. Louvado seja Deus. Queridos, eles foram luzeiros, eles deram alto clamor dentro de Babilônia. E se nós ensinarmos nossos filhos nos caminhos do Senhor, certamente eles vão dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Louvado seja Deus. Ensine seus filhos nos caminhos que devem andar. E quando crescer, não esquecerá deles. Infelizmente, irmãos, muitos profetas da última geração, irmãos que professam está dentro da mensagem do terceiro anjo, não estão ensinando seus filhos nos caminhos do Senhor. Ou aperta demais, espana, ou afrouxa. Irmão, nós temos que ter equilíbrio. Muitos pais da verdade presente, irmãos, são desequilibrados para ensinar seus filhos. Misericórdia. Que eu e minha esposa possamos ser equilibrados para ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. E vocês possam ser equilibrados, irmãos. Irmãos, terrível. Satanás está trabalhando no coração dos filhos da última geração. Pais que são desequilibrados, aperta demais até que espana. Ou os pais que deixam relaxados seus filhos, misericórdia. Irmãos, temos que buscar equilíbrio na palavra de Deus. Não adianta só falar bonito no YouTube. Não adianta ser só conselheiros espirituais. Não adianta ser pessoas assim que crê na teoria da verdadeira educação. Se a prática nossa não está condizendo com a palavra de Deus, irmãos, nós somos como os fariseus. Esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. A sua casa, como é que está, minha irmã? Como é que está, meu irmão, a sua casa? Falar bonito é bom, irmãos. As câmeras têm corte, edição de vídeo. Mas a prática, irmãos, é difícil. Mas pelo poder do Senhor, confiando em Deus, instruindo nossos filhos nos caminhos do Senhor, pela palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia, é possível. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Podemos, irmãos. Confie no Senhor, que Deus é poderoso.
Durante a invasão, o rei levava os estandartes dos seus deuses. Houve a mistura do santo com o profano, sistema de adoração verdadeiro e falso. Então Babilônia invadiu a igreja de Deus e trouxe seus estandartes para dentro da igreja de Deus. Então agora nós vamos ver, irmãos, a luta do verdadeiro Deus com o falso Deus. Satanás invadiu a igreja. Misericórdia, irmãos. Babilônia, assim como outras nações, tinha características políticas e religiosas. Os reis conquistavam outros povos em nome dos seus deuses. Então, irmãos, quando Babilônia invadiu a igreja de Deus, foi uma vergonha para o nome de Deus. Por quê? Babilônia dizia: o meu Deus é mais poderoso que o seu. Por que o seu não conseguiu conter? Mas, irmão, Deus gosta de trabalhar. Ele é perigo em trabalhar naquilo que parece que é impossível. Deus, através dos seus 4 servos, o nome dele foi glorificado em Babilônia, aqui na terra, como no céu. Louvado seja o Senhor. Por que Deus entregou a menina dos seus olhos a um rei pagão, irmãos? Por que Deus fez isso? Por que Deus... Ou melhor, por que Deus permitiu que esse rei pagão entrasse dentro da casa de Deus, entrasse entre o povo de Deus? Segundo Reis, capítulo 23. Vamos lá, segundo Reis, capítulo 23, verso 35 ao 37. Na minha Bíblia, diz assim: E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandato de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação. Exigiu a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó. Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Zebida, filho de Pedaías, de Rumã. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Novamente, irmãos, aqui aparece o nome da mãe. Por que, irmãos, será que Deus mostrou o nome da mãe? Porque essa mãe não ensinou o seu filho, Jeoiaquim, nos caminhos do Senhor. E ela sabia sobre a profecia de Isaías. Ela não ensinou seu filho. E sabe que Jeoiaquim fez? Se apegou com o braço do Egito, se apegou no braço humano. Ai daqueles que confiam no braço da carne, irmãos, que confiam no homem. Não devemos confiar no homem, devemos confiar na palavra de Deus. E Jeoiaquim deu aquela prata, aquele ouro a Faraó e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. A aliança entre o povo de Deus e o mundo, que é o Egito. O Egito representa o ateísmo. Irmãos, será que nós estamos fazendo aliança com o ateísmo? Será que as nossas escolas hoje estão assim filiadas com o MEC, ensinando a falsa educação? Até o evolucionismo ateu? Será que nossa escola tem militantes que ensinam nossos filhos a sair dos caminhos do Senhor, a desacreditar da palavra de Deus? Queridos, não adianta a gente ter um capelão na nossa escola que tem uma aula sobre religião. E a maioria, aulas que ensinam nossos filhos contra a verdadeira educação. Não adianta, queridos, um copo com água limpa. Se você pingar uma gota de fezes, você tomaria essa água? A água está toda contaminada. Misericórdia, meus irmãos. Então, em nome de Jesus, irmãos, cuidado ao levar seus filhos para esses lugares. Para levar seus filhos a esses locais que ensinam falsa educação. Cuidado, irmãos. As escolas, até as nossas escolas, que é filiada com o MEC, estão alinhadas, irmãos, com ideias de pensamento ateístas, esquerdistas, filosofias desse mundo. Os livros clássicos, os jovens têm que estudar, os clássicos pagãos, os clássicos gregos. Misericórdia, queridos. Vigia, mãe. Vigia, mamãe e papai. Será que seu nome vai estar assim que a mãe, Antônia, ensinou os filhos no caminho do Senhor, na verdadeira educação? Ou estará lá, Antônia, Josefa, que ensinou seus filhos nos caminhos maus? Será que, irmãos, o nome dos nossos filhos
estão lá. Fez o que era mal perante o Senhor ou fez o que era reto perante o Senhor? Irmão, a decisão, a escolha está nas nossas mãos. Deus não determina. Deus dá o livre-arbítrio. Deus deu a Bíblia e o Espírito de Profecia para nós, para ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor. O que teria acontecido com Jerusalém se tivesse sido fiel? Irmãos, o que teria acontecido com Jerusalém se ela tivesse sido fiel? Vamos lá em Jeremias capítulo 17. Capítulo 17, versos 24 e o 25. Mas se vós diligentemente me ouvires, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificados o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e cavalos, e eles, seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será habitada para sempre. Irmãos, a promessa de Deus, se o povo de Deus estivesse guardando os 10 mandamentos, inclusive o sábado, o povo ia habitar para sempre, ia ter reis conforme Davi. Reis conforme o coração de Deus. Mas, irmãos, o que aconteceu? Foram todos levados, castigados, levados para a Babilônia e Jerusalém foi sitiada e destruída. Se diligentemente me ouvires a palavra do Senhor e andares nos caminhos retos, o Senhor irá glorificar o seu nome na nossa vida, nessa terra. Irmãos, você está diligentemente ouvindo a palavra de Deus? Colocando em prática o que Deus falou? Ou você pega algumas porções da palavra de Deus? Ou você rejeita o Espírito de Profecia? E a Bíblia lê male um versículo? Ou deixa o Salmo 23 aberto na sua casa? Irmãos, a palavra de Deus não é amuleto. A palavra de Deus são linhas pretas em papel branco. Se eu não colocar em prática na minha vida, isso é apenas um papel com letras pretas, somente um livro comum. Mas se eu colocar em prática na minha vida, ele é um livro real, é um livro que restaura, que sara e salva, porque Jesus está nessa palavra, amém? Louvado seja Deus. Através do cativeiro, Deus iria refinar seu povo e purificar os fiéis. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras, proibitivas. Testemunho Seleto, volume 2, página 164. Daniel capítulo 1 é um tipo de sacudidura na igreja. É uma história que profetiza. Irmãos, é uma história que profetiza. Porque o trabalho que a igreja não está fazendo hoje, como Jerusalém não fez, em tempo de bonança, nós teremos que fazer em tempo de tempestade. Assim como a igreja hoje não está fazendo, hoje com essa liberdade religiosa, teremos que fazer um trabalho, irmãos, com perseguições terríveis. Assim como Israel glorificou a Deus através das perseguições ali de Babilônia, assim nos últimos dias o povo de Deus vai glorificar o Senhor, os 144 mil, mas vai ser em grande peleja, em grande guerra, guerras espirituais. O mundo inteiro vai perseguir o povo de Deus e vai ter 144 mil, vai ter Daniéis e seus 3 amigos em pé. Será que é você ou eu? Mas não será assim um plim na cabeça. Somente aqueles que estão ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Esses ficarão em pé. Esses vão estar em pé, enquanto o mundo inteiro ajoelha perante o decreto dominical. O povo vai estar em pé. Não, eu estou com o sábado do Senhor. Refletiremos o caráter de Cristo. E vai ter uma geração, louvado seja o Senhor. Pequeno povo, mas vai ter uma geração que foi ensinada através da Bíblia e do Espírito de Profecia, através da verdadeira educação, a ficar em pé. Louvado seja Deus. Que seja na sua vida e na minha vida, na nossa família, em nome de Jesus. Vamos novamente, irmãos, ler o capítulo 25 de Jeremias. Veja as suas folhas aí. Abra sua Bíblia, irmãos. Jeremias capítulo 25, 8 a 11. Na minha Bíblia diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto não escutasse as minhas palavras, eis que enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e trarei sobre
esta terra e sobre seus moradores e sobre todas essas nações em redor e eu destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. Verso 10. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria e a voz do esposo e a voz da esposa e como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações se virão rei de Babilônia 70 anos, irmãos. Então, esta é a queda de Jerusalém. Misericórdia, irmãos. Jerusalém foi destruída. E muitos assoviavam, muitos riram, muitos choraram. Porque Jerusalém foi destruída. Trazendo uma aplicação para nós, irmãos. Muitos vão dizer, cadê a igreja de Deus? Cadê o povo de Deus, irmãos? Por que, irmãos, foram destruídos Jerusalém? E uma aplicação para nós? Porque não ouviram a palavra de Deus. Ficaram só no core, qui, só em bagunça, badalação, shows gospel. Misericórdia, irmãos, que está entrando na nossa igreja. A Babilônia está invadindo. Nós vamos ver, irmão, no livro de Daniel, que a igreja de Deus hoje está sendo invadida por Babilônia. Ela entrou dentro de Babilônia. Misericórdia, irmãos. Nabucodonosor, irmãos, fez 3 investidas em Jerusalém. Em 605, quando levou cativo o rei de Judá, Jeoiaquim, e também Daniel, Ananias, Misael e Azarias, levou também os utensílios do templo de Salomão em Jerusalém, que está em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 5 a 7. Em 597, levou cativo o rei Joaquim, filho de Joiaquim, 10.000 pessoas do povo e mais utensílios do templo. 2 Crônicas, capítulo 36, versos 9 a 10. Em 586, levou cativo o rei Zedequias, irmão de Joaquim. E o restante da população destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. 2 Crônicas, capítulo 36, versos 18 a 20. Então Nabucodonosor fez 3 investidas, irmãos. A primeira investida ele foi e levou o rei e alguns da corte real, como foi Daniel e seus 3 amigos, foi essa primeira investida em 605. A segunda investida ele levou mais pessoas. E por último, Babilônia, Nabucodonosor deixou Zedequias, fica aí, toma conta, você vai ser um governador meu, mas Zedequias se rebelou. E não serviu Nabucodonosor como Jeremias tinha profetizado. Não serviu. Ele ficou com orgulho exaltado e ele foi morto e Jerusalém foi destruída, queimado o templo. Se Zedequias tivesse seguido o conselho do profeta, Jerusalém não teria sido queimada e o templo não seria destruído. Irmãos, que coisa, por causa de um homem, um diligente, todo um povo paga o pato. Irmãos, se tiver algum Acã entre nós, que hoje a gente tem aquele, pregar só sobre o amor, e a gente permite que os mundanos fiquem com o nome na igreja, os mundanos cantem, os mundanos preguem. Irmãos, se você é diligente na igreja, você permite que isso aconteça dentro do povo de Deus, todo o povo será levado em cativeiro. Babilônia irá invadir, mas você será destruído e você perderá sua salvação, porque Deus colocou eu e você como líder ali no muro de Sião para dar a trombeta no sonido certo, irmãos. Deus deixou eu e você como líder para advertir o povo de Deus. Se você tem acesso ao púlpito, você tem algum cargo de liderança na igreja e você sabe que estão fazendo coisa errada e você não adverte, o sangue dessas pessoas recairá sobre você, recairá sobre nós. Irmãos, e uma pessoa pode destruir todo o arraial, assim foi como Acã, assim como foi esses reis. Pense, meu irmão, busque ao Senhor, Senhor, me usa para a tua honra e tua glória. Não tenha medo da consequência, irmãos. Viva de toda a palavra que procede da boca de Deus, Bíblia e o Espírito Profecia. Irmão, Satanás sempre usa 2 métodos para destruir o povo de Deus. A perseguição ou a transigência. Ou ele persegue, ou ele faz com que a gente aceite meias verdades. Assim como vai ser no decreto dominical. Muitos vão receber o selo da besta na mão, outro nas testas. Aqueles que vão receber na mão é que na consciência sabe que não é verdade, não existe domingo na Bíblia. Mas
eu vou passar fome, pouca fé, né? Sabe a pessoa que não tem muita fé? Tem fé fraquinha, só estuda a palavra de Deus assim, de vez em quando, não coloca em prática o que Deus revelou. É um laodiceano, né? E esse aí vai receber na mão. Ele vai saber que o domingo não é bíblico, mas ele vai receber na mão. Então, queridos, muito cuidado. Satanás, ele nos persegue, fez isso na Idade Média. Ele viu que isso não estava dando certo, porque o sangue dos mártires era semente. E o que ele faz agora? Faz com que a igreja aceite os mundanismos, né? A cultura em volta de nós. Que coisa terrível, irmãos. Satanás tem hábeis servos dentro da igreja. Misericórdia, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, não ser agentes de Satanás, ser um agente de Deus. Queridos, então foi essa a introdução para a gente entender o capítulo 1, verso 1 e 2. Por que Jerusalém foi destruída? Por que a igreja de Deus foi invadida? Porque as mães não ensinaram seus filhos na verdadeira educação. Irmãos, é difícil. Sai dela, povo meu. Sai da cidade, irmãos. Sai dessa Babilônia. Vai para o campo ensinar seus filhos no trabalho manual, contemplando a natureza, estudando a palavra de Deus. Irmãos, tirem seus filhos dessas universidades. Tirem seus filhos dessas escolas terríveis. Irmãos, muitos jovens, que são jovens assim, bons, que são jovens, que são cristãos, quando é levado para essas universidades, irmãos, sai de lá totalmente irreconhecido. Irmãos, eu lembro de uma moça que era de uma denominação que usava o cabelão até a cintura e que ela usava saia, não usava maquiagem. E ela fez o curso que eu fiz de história, né? De faculdade, assim, com viés esquerda, terrível, que ensina falsa educação. E ela, irmãos, começou a se envolver com outras moças que têm procedência duvidosas. Ela começou a arrumar amizade. Irmãos, ela saiu de lá irreconhecível. Misericórdia. Então, cuidado, pais. Cuidado, mães. Envie seus filhos para escolas assim que ensinam a verdadeira educação, que é a palavra de Deus como base, Bíblia e profecia. Ensinam um trabalho manual. Você quer que seu filho assim tenha uma carreira? Primeiramente, uma carreira cristã. Seja um homem ou mulher de Deus. Depois ensina seus filhos, pague algum curso para ele fazer cursos manuais, como mecânico, marcenaria, que vai ser útil na obra de Deus. Cai fora, irmão, dessas universidades, principalmente federais, terríveis. Vigie, irmãos, porque essas universidades estão corrompidas. Não ensinam a verdadeira educação. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família, a nossa família, para que possa crescer na estatura e graça perante Deus e os homens. Irmão, o fim está próximo. Nossos filhos vão ter que estar em pé, instruídos na palavra do Senhor. Ensine seus filhos ao andar, ao deitar, ao levantar, em todos os caminhos. Que Deus abençoe. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. E ore por nós, para que nós possamos avançar nesse livro tão poderoso que é o livro de Daniel. Que Deus possa ser o primeiro, o melhor de tudo na sua vida, em nome de Jesus.